Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, por favor. Gênesis, capítulo 15. Quem é bom de memória aí? Quando que nós usamos esse texto? Semana passada. Tem gente boa de memória aí. Gênesis capítulo 15. Versículo o quê? 1. Nós trabalhamos semana passada. Qual foi o tema da mensagem de semana passada? Isso. Às vezes sua memória é boa, então você pode contar com ela, explorar ela. Mas se ela não for tão boa assim, e mesmo se ela for boa, é bom você ter um backup. Sabe o que é backup, né? Ter o arquivo guardado em outro lugar, porque se sumir de um lugar, você tem no outro. Aí você guarda um negócio na cabeça, se sumir da sua cabeça, você tem em algum lugar guardado. Por isso que é bom você ter sua anotação, seu caderninho. O tema da mensagem da semana passada foi: se continuar fazendo o que sempre fez, continuará sendo o que sempre foi. E então trouxemos aqui um ambiente, uma proposta de mudanças, para que mudanças acontecessem nas nossas vidas, e então Deus trouxesse as promessas que Ele tem estabelecidas sobre as nossas vidas, e usamos o exemplo de Abraão. Hoje eu quero continuar falando isso com você. Então o tema da mensagem continua a mesma coisa: se continuar fazendo o que sempre fez, continuará sendo o que sempre foi. E o texto base a gente vai ampliar um pouquinho. Eu quero ler aqui com vocês, só para recapitular, Gênesis capítulo 15, versículo 1, e a gente vai ampliar o entendimento aí nessa noite. Versículo 1 do capítulo 15 do livro de Gênesis. Depois destes acontecimentos, abre parêntese aí e olha para mim. Quais acontecimentos? Expliquei para vocês semana passada. Estava havendo uma guerra dos reis, não era? Não falei isso para vocês? 9 reis estavam lutando um contra o outro. Se você olhar no capítulo 14, você vai ver que tinha uma guerra de 4 reis contra 5. Então tinham 9 reis em guerra na região que Abraão estava vivendo, que estava morando. Uma luta, uma guerra entre 9 nações, entre 9 reis. E isso a gente sabe que é considerável. É uma guerra entre 9 nações, é uma guerra considerável. E no meio dessa guerra, o sobrinho de Abraão foi sequestrado. Foi levado como despojo de guerra, como espólio de guerra. Abraão precisou pegar 318 dos seus guerreiros, dos seus valentes, e ir lá resgatar Ló. 318 não tem nada místico nesse número não, tá? É porque eram os melhores guerreiros, os melhores valentes que ele tinha, eram 318. E então ele ponhou esses melhores homens, que somou 318, e foi lá resgatar. Então no meio disso, é por isso que o versículo 1 do capítulo 15 começa desse jeito: depois destes acontecimentos. Então se a gente vai ler isso daqui sem entender o que aconteceu antes, já fica complicado, porque a gente já começa o negócio lendo depois desses acontecimentos. De quais acontecimentos? Exatamente esses que eu acabei de explicar para vocês. Veio a palavra do Senhor a Abrão. Veio a palavra do Senhor a quem? Abrão. Expliquei isso para vocês também, né? Falar, pastor está falando errado, sabe nem falar o nome de Abraão. Não, aqui ainda é Abrão, porque Deus ainda não mudou o nome dele de Abrão para Abraão, e nem da sua mulher Sarai para Sara. E então respondeu o Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. No meio de uma guerra, um conflito, sangue para tudo que é lado, espada e escudo fazendo barulho, plim, 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 para tudo que é lado, Deus aparece para Abrão em uma visão e diz para ele: não tenha medo, eu sou o teu escudo. Imagino que é você dizer para um guerreiro, para um comandante de um exército de valentes, de 318 valentes, fala: eu sou o seu próprio escudo. Uma coisa que o guerreiro precisava era ter uma boa espada e um bom escudo. Agora Deus aparece para esse chefe, para esse general de todos esses guerreiros,
que foram lá resgatar Ló, e diz para ele assim: eu sou o seu próprio escudo. Nenhuma espada alcançou você e nem vai te alcançar, porque eu estou aqui te defendendo. Eu estou aqui te protegendo. Agora presta atenção, irmãos, na perfeição da teofania de Deus. O que é teofania? É o estudo da manifestação de Deus, como Deus se manifesta, como Deus se revela em cada tempo. E então existem momentos que tem muita doença. Então Deus se revela como o quê? Como? Ué, não é possível. Na hora de orar eu sei que dorme, mas agora na hora da palavra não pode dormir não. Quando tem doença, as pessoas estão doentes, precisam de quê? Quem está doente precisa de isso, cura. E então quando muitas pessoas estão doentes, qual é a teofania de Deus? Como que Deus se revela? Se manifesta como cura. Por isso que nós conhecemos um Deus chamado Jeová Rafá, o Deus que cura. E então, no momento de guerra, você precisa de qual Deus? E qual Deus se manifesta? O Deus da paz. E então o Deus da paz se revela para Abraão agora, fala assim: não tenha medo, eu sou o teu escudo. Era isso que Deus estava fazendo com Abraão. Estava tendo essa conversa com ele. E qual foi a atitude? Qual foi a reação dele que nós falamos na semana passada? Ele olhou para a cara de Deus e falou assim: mudando de assunto, o que você vai me dar? O que você tem aí para me dar? Qual o presente que você vai me dar? Aquele filho ingrato, né? Aquele filho desprezível, que não está nem um pouco interessado na conversa, no que o pai está falando e tal, e quer só saber do presente. Dei até o exemplo de Radassa, né? Quando chegava em casa e queria bala, queria doce, eu parei de levar todo dia por isso, que ela estava mais interessada na bala do que em mim. Ligava para mim no trabalho falando que estava com saudade. Papai, estou com saudade, vem embora. Tava nada, queria bala, mariola, negócio que eu levava para ela todo dia. Aí eu parei de levar. E então, Deus na sua teofania se manifesta segundo a necessidade de Abraão. Responde para ele e fala: não tenha medo, eu sou o seu escudo e o seu galardão vai ser grande. Aí ele fala assim: foi bom o senhor tocar nesse assunto. Por falar em galardão, o que é galardão? É recompensa, herança. Por falar em recompensa, por falar em herança, o que o senhor vai me dar de presente? Porque o Senhor prometeu que eu vou ser pai de multidões, mas eu não tenho nenhum filho. O herdeiro da minha casa vai ser o filho da escrava, o Eliezer, porque eu não tenho ninguém. E então, Deus naquele momento sabe que Abraão não está entendendo o que ele foi ali naquele lugar fazer. Deus foi levar a mensagem de paz, a teofania da paz para Abraão, mas ele não entende. E então, eu conversei semana passada isso com vocês. Abraão pensou que a promessa estava presa, retida com Deus, e que estava dependendo alguma coisa de Deus para que o milagre, para que a promessa de ser pai de nações se cumprisse. Mas eu ensinei para vocês que não estava retido com Deus, mas a promessa estava retida com quem? Com o próprio Abraão. Estava retido com ele. Por quê? Ele não entendeu algo que Deus estava fazendo na vida dele. Eu ensinei para vocês, Deus usa de um tempo para gerar um processo nas nossas vidas que provoque o quê? Mudanças. Deus usa do tempo para gerar um processo que provoque mudanças nas nossas vidas. Porque a promessa que Deus tinha para ser pai de multidões não era para o Abrão, era para o Abraão. Para o cara que iria mudar tanto que inclusive Deus precisava dar um novo nome para ele, para representar. Porque o cara qual se chamava Abrão vinha de uma família com um histórico muito complicado. Uma família idólatra. Para você ter ideia, uma família que vivia de fazer ídolos de madeira. O pai de Abrão, ele trabalhava com isso, ele fazia ídolos de madeira. E então era uma família idólatra que servia a deuses estranhos. E então Deus precisava mudar a vida, a cultura de Abrão. Por isso que no capítulo 12 manda ele sair
daquela parentela, manda sair daquela geografia, para que ele pudesse desintoxicar daquela cultura. E então ele começa ali um processo de mudanças na vida de Abrão. Por isso que logo depois ele vai batizar Abrão de outro nome, dá o nome de Abraão, para mostrar, para simbolizar as mudanças que ele viveu na sua vida. Aí sim, ao Abraão recebe um filho chamado Isaque. E esse filho depois se multiplica, tem filhos, dá netos, bisnetos a Abraão, e assim hoje nós somos descendência de Abraão. Hoje nós somos filhos de Abraão. Hoje nós fazemos parte da promessa que Deus fez para Abraão, que ele seria pai de uma grande nação. Seria incontável a sua geração. Mas naquele momento ele não entende, ele acha que a sua promessa está retida com Deus. E ele vai questionar Deus, ele vai interrogar Deus, ele vai colocar Deus na parede. Já viu oração assim? Eu tenho certeza que você nunca fez, mas você conhece alguém que já fez oração assim. Deus, você me prometeu, a sua palavra diz que tem que fazer, agora você vai fazer hoje, vai fazer agora. Já viu oração assim? Que bota Deus contra a parede e fala, vai fazer. Lembra da história que Jacó saiu no tapa com o anjo, não deixou o anjo embora, né? Aí o anjo falava, para aí rapaz, minha carruagem vai passar agora, se eu perder essa, vai ficar tarde para ir embora para o céu, que não tem carruagem para o céu toda hora, né? Deixa eu ir embora. Estou contemporizando, estou brincando aqui com vocês para vocês entenderem. Aí Jacó falou assim, não vai embora não. Mas por que você não vai deixar? Só depois que você der minha bênção. Né? Só deixa você ir embora depois que você liberar minha bênção. Né? Então era mais ou menos o que Abraão queria fazer com Deus, colocar Deus contra a parede e falar assim, vem cá, e minha bênção? Como é que está a minha bênção? E Deus na verdade tinha que olhar para a vida de Abraão e falar assim, sua vida como é que está? A bênção está aqui comigo, está guardada, eu sei bem da bênção. Mas agora o negócio é você, a sua vida. Porque a sua promessa está guardada comigo. E eu estou dando a oportunidade a você de se transformar, de ser a pessoa certa a quem eu prometi aquilo. Porque eu não prometi essa promessa aqui, eu não fiz essa promessa para o Abrão. Eu fiz essa promessa para o Abraão, para uma outra pessoa que precisa de mudanças na sua vida. Por isso que eu pedi você para sair da sua casa. Então existe um tempo, existe um processo que quer provocar mudanças nas nossas vidas. E eu tenho certeza que existem algumas promessas de Deus que ainda não se cumpriram na sua vida. Então não ache que está retido com Deus, que o inimigo está furioso contra você, que o Wi-Fi do céu foi interrompido, que o céu de bronze está sobre a sua vida, e por isso nada está acontecendo. Não é nada disso, irmão. A promessa que Deus fez só não se cumpriu ainda na sua vida, essa ou outras, algumas que estão na sua vida, porque Deus está esperando você ser a pessoa que Ele sonhou para receber essa promessa. Ele não prometeu a Abrão. Ele falou com Abrão, mas ele sonhou em Abraão. Quem seria pai de nações seria Abraão. E enquanto ele fosse Abrão, a promessa não se cumpriria na sua vida. Por isso que se continuarmos fazendo o que sempre fizemos, vamos continuar sendo quem sempre fomos. Está entendendo? Por isso, Abrão, se continuasse sendo Abrão, ia morrer sem ser pai de gerações, pai de nações. Mas quando ele muda e se transforma no Abraão que Deus sonhou que ele fosse, esse recebe a promessa. É por isso que 25 anos depois que ele recebeu a promessa de Deus, ele recebe um filho chamado Isaque. E esse filho inicia o tempo do cumprimento da promessa na vida dele. Mas quantos anos levaram para ele receber um primeiro filho? 25 anos. Eu falei semana passada, às vezes a gente pensa que as coisas demoram só na nossa vida, mas não é. Existe um tempo e um processo na vida de todo mundo. E a nossa geração, principalmente a geração do fast food, é a geração mais impaciente que tem. É um tal de ansiedade, todo mundo tem crise de ansiedade, né? Não, eu estou com ansiedade, tem ansiedade,
é a geração do fast food, que quer chegar ali no lanche, em 3 minutos tem que ficar pronto, quer comer em 3 minutos, porque a regra do fast food é essa. Tem uns que são mais ousados, 30 segundos eles fazem o lanche. E nós estamos mal acostumados com isso. Não queremos esperar o tempo e o processo de Deus nas nossas vidas para que as mudanças sejam provocadas durante esse processo. Hoje, eu e você não somos mais quem éramos ontem. Amém? Se você é a mesma coisa que você era ontem, tem alguma coisa de errado. Você não é. Mas também ainda não é quem você vai ser amanhã. Amém? Estou falando pelo lado positivo. E então, entendendo isso, que eu não sou mais quem eu era ontem, hoje eu já melhorei, mas eu ainda não sou quem eu serei amanhã. É por isso que Deus precisa aguardar um determinado tempo para que você gere essas mudanças na sua vida e chegue como Abraão que possa receber a promessa que Deus fez sobre a sua vida. Porque se ele deixasse a promessa cumprir na vida de Abrão, teria dado tudo errado. O que o Abrão fez? Isso já é assunto das próximas conversas, mas eu vou adiantar. O que o Abrão, com desculpa na crise de ansiedade que a nossa geração tem hoje, fez o quê? Arrumou um filho com quem? Com a escrava. Falou, vou dar um jeitinho para Deus. Eu achei que depois dessa conversa aqui ele tinha entendido o negócio. Porque Deus falou com ele, você vai ver aqui um versículo que eu vou ler, e diz que Abraão acreditou em Deus e imputou aquilo como justiça, como um decreto na sua vida. Falei assim, Abraão entendeu esse negócio. Mas daqui a pouco ele arruma um filho com uma escrava. Na ansiedade da promessa se cumprir, ele achando que a promessa estava travada com Deus, que Deus estava com dificuldade, irmão, de cumprir o que prometeu para ele. Ele falou assim, tadinho de Deus, né? Está ocupado demais, eu vou dar um jeitinho. Conversou com a esposa dele, com Sara, e foi lá e deitou com a escrava, com Agar, e teve um filho com a escrava, achando que Deus estava com dificuldade de cumprir a promessa. Mas a mudança que deveria acontecer na vida dele ainda não tinha acontecido. É por isso que o Abrão não podia ter Ismael. Tinha que esperar o Abraão, para que o Abraão fosse agraciado, abençoado por Deus, e tivesse o filho chamado Isaac. Então, quem é o filho de Abrão? Ismael. É o filho da ansiedade. E quem é o filho de Abraão? É o Isaac. É o filho da promessa. Volta aqui comigo, vamos olhar um negócio aqui. Versículo 2. Respondeu Abrão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. O nome do cara é Eliezer, que nasceu em Damasco. Como o que nasce em Macaé é macaense. Então ele falou, o único herdeiro da minha casa é um tal de Eliezer que nasceu lá em Damasco, o Damasceno. Mas disse mais, Abrão, a mim não me concedeste o quê? Descendência. E um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Foi o que ele reclamou, o que ele questionou com Deus. Eu, no meu entendimento, eu achava que Deus aqui podia ir embora. Você, então tá bom. Já que você não está entendendo o que eu estou conversando com você, eu vou voltar outro dia. Virava as costas e ir embora. Deus podia fazer isso. Porque Deus está conversando uma coisa com ele. Ele falou, eu sou o teu escudo. Né? A guerra que você está enfrentando, eu estou aqui para te proteger. E ele fala, e o meu presente? E aquela promessa que o Senhor fez? E o negócio do filho, como é que fica? Deus podia ir embora. Mas olha o que Deus faz, irmãos. Olha a generosidade de Deus. Olha isso, versículo 4. A isto, ou seja, referente a esse assunto, respondeu logo o Senhor dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado em ti, esse será o teu herdeiro. No original diz que o que vier das tuas entranhas. Em outras versões diz que aquele que vier do teu sangue, do próprio sangue. Então Deus foi mais claro, mais objetivo com Abrão para tentar apaziguar essa ansiedade que ele estava. Porque ele estava falando que o filho, o herdeiro dele seria o filho de uma escrava lá.
E Deus fala com ele: não, vai ser quem nascer das tuas entranhas, vai ser quem nascer do teu próprio sangue, aquele que foi gerado de ti, esse será o teu herdeiro. E a prova que Abraão não entendeu direitinho o que Deus falou é que depois ele vai lá e armenga, né, na cabeça dele e falou assim: Deus falou que vai ter que nascer de mim, mas não falou que vai nascer de Sara. Então eu vou pegar uma escrava e vou ter um filho com a escrava. Nasceu de mim, né? O filho da ansiedade. Por que isso, irmãos? Porque não entende o propósito de Deus, a promessa de Deus na sua vida. Nós fazemos isso todos os dias, irmãos. Deus fala um negocinho com a gente já sai doido, desesperado, fazendo um monte de coisa, metendo o pé pelas mãos, e faz em nome de Deus, e faz em nome do Senhor. E depois a gente quebra a cara e volta. Fala: Senhor, mas não foi o Senhor que mandou? Ele falou assim: não. O Senhor falou que eu ia ser pai de multidões. Mas eu mandei você deitar com a escrava? Não, porque eu senti no meu coração. Eu vou mostrar isso para vocês em outra oportunidade. Abraão e Sara estão ali conversando até a hora, e de repente Abraão estava esperando uma resposta de Deus. Aí Sara abre a boca dela e fala assim: Abraão, acho que para a gente resolver esse problema, o problema está comigo, eu que sou estéril, eu que não posso ter filho. Então pega Agar, e era lícito, era normal naquela época isso acontecer, e deita com Agar, tem um filho com Agar, que está resolvido o problema. E Abraão ouviu Sara como se fosse a voz de Deus. Cadê as mulheres? Levanta a mão aí. Toma cuidado com os conselhos que você está dando para o seu marido. Não estou falando só ligado nessa área não, tudo. Ele te ouve. Seja uma mulher sábia que edifica o seu lar. Ore pelo seu esposo, ore pela sua família e dê conselhos de sabedoria. Porque foi por causa de um conselho de Sara, um conselho errado, que desandou tudo na vida, na família, e até hoje a gente paga o preço disso. Nações que estão brigando, que estão lutando, aquela luta que está tendo lá em Israel, aquela briga lá para saber se Jerusalém, de quem Jerusalém é capital, é por causa disso aqui. Os filhos de Ismael, os filhos de Abraão, Ismael e Isaac, estão até hoje brigando pela terra. Então essa loucura que você vê de religiões, o Estado Islâmico, surgiu através de Ismael. São os descendentes de Ismael que fundaram o Estado Islâmico e que lutam hoje contra os cristãos, que são os descendentes de Isaac. Todo mundo filho de Abraão e todo mundo quer direito à promessa. E então às vezes um conselho, uma palavra errada que a gente libera dentro de casa, e não é só para as mulheres, não, agora vira o jogo também. Os homens também, os maridos também. Tomem cuidado com o que você tem falado, o que tem liberado dentro de casa. Porque uma palavra que você libera errada pode trazer grandes consequências, podem trazer repercussões desagradáveis e até irreversíveis na sua vida, na sua família. Então toma cuidado. Mas vamos voltar ao assunto aqui, não vamos perder o assunto não. E então Deus prometeu que aquele que fosse gerado dele, que seria o filho da promessa. Versículo 5. Então o conduziu até fora e disse: olhe para os céus e conta as estrelas, se é que você consegue contar, pode contar. Ele disse: assim será a sua posteridade. Essa palavra aqui no versículo 5, então, esse verbo, então, conduziu-o até fora. Vaietose é esse verbo no original em hebraico, vaietose. E vaietose traduzido ao pé da letra quer dizer empurrou. Deus empurrou Abraão para fora. Provavelmente, de acordo com essa ilustração aqui, Abraão devia estar dentro de casa, na sua tenda. Eles moravam em tendas. E estavam dentro da sua casa, na tenda, igual nós estamos aqui agora nesse culto, debaixo desse telhado. E por isso Deus pega Abraão e empurra para o lado de fora, porque Deus queria mostrar algo para Abraão. E Deus levou ele lá para o lado de fora e falou: olha para os céus, olha para as estrelas, está vendo? Conta as estrelas. Foi uma forma irônica de Deus falar com ele sobre a promessa. A gente sabe, é possível contar as estrelas, irmãos? A ciência hoje já disse isso, que são o quê? Infinitas.
E então Deus, aqui, nesse momento, a NASA demorou trocentos anos, milhares de anos para descobrir isso, que as estrelas são infinitas. Mas aqui em Gênesis, na conversa de Deus com Abraão, sem nenhum recurso de tecnologia, nós já vemos essa instrução aqui, que as estrelas são infinitas, porque Deus fala para Abraão: quantas estrelas? Se é que você vai conseguir contar. Vai ficar velho, vai morrer e não vai conseguir contar as estrelas. Então, assim será a sua posteridade, assim será a sua geração, assim será a promessa que eu fiz sobre a sua vida. Será grande. E então Deus estava levando Abraão nesse momento para ter noção da dimensão da promessa de Deus na sua vida. Talvez hoje você esteja aqui chorando, lutando por coisas pequenas, por detalhes tão pequenos na sua vida, mas você não tem a noção da dimensão da promessa de Deus na sua vida. E o que Deus fez? Empurrou Abraão para o lado de fora para que ele pudesse o quê? Ver, para que ele pudesse enxergar. Deus levou Abraão para o lado de fora para que a sua visão mudasse, para que a sua visão ampliasse e ele passasse a ver, a enxergar o que ele ainda não estava vendo. Porque debaixo da tenda era impossível ele enxergar as estrelas. Olha para cima, irmão. Cadê a estrela? Olha para cima, por favor, pode olhar. Olha, cadê a estrela? Não tem estrela aqui dentro. Para ver a estrela nós precisamos de quê? Nos movimentar. E é por isso que Deus movimenta Abraão, é por isso que vaiatose é o verbo de empurrar Abraão, empurrou Abraão para o lado de fora da tenda e falou: agora olha para cima. Talvez algumas coisas que estão acontecendo na sua vida hoje você não está entendendo. E você fica questionando a Deus, mas talvez hoje seja esse próprio empurrão que Deus está te dando. Deus está te empurrando porque você precisa mudar a sua visão. Você precisa enxergar a promessa que Ele fez na sua vida. Porque parece que os anos passaram, que Ele já fez a promessa para você há um tempão, mas você não está conseguindo enxergar, você não está conseguindo entender direito a promessa que Ele fez na sua vida. E talvez hoje Ele use das situações que você está vivendo como vaiatose, como um empurrão que Ele te dá, para que os seus olhos se abram, que a sua visão amplie e você enxergue a plenitude, a dimensão da promessa que Deus tem na sua vida. Então não adianta ficar chorando, reclamando com Deus das coisas que estamos vivendo hoje. O que precisamos entender é que nós estamos em um processo. E o que eu e você precisamos buscar saber, o que nós precisamos fazer nesse processo que nós estamos vivendo. Quais as mudanças que precisam acontecer na minha vida. O que eu preciso fazer para deixar de ser Abrão e me tornar o Abraão que receberá a promessa de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Ficamos como criança, como meninos, como Abraão ficou. Cadê minha promessa? Você falou que ia me dar minha promessa? Cadê? Deus aparece para falar com ele sobre paz no meio da guerra. E cadê meu presente? E às vezes nós estamos nos comportando desse jeito, irmãos. Como meninos atrás de um brinquedo, atrás de uma bala. Enquanto Deus quer que a gente se transforme no Abraão, no homem, na mulher de Deus, que Ele sonha em liberar a promessa sobre as nossas vidas. E enquanto você não entender isso, você faz coisas erradas. Você faz burrada na sua vida. Porque o Abraão teria o Isaac, mas o Abrão, que não esperou o tempo da mudança na sua vida, teve um filho que não deveria ter, que foi o Ismael. Então, por falta de sabedoria, você tem gerado filhos, talvez não nesse sentido da palavra, mas decisões, acordos, coisas que você vai fazendo na sua vida, decisões que você vai tomando, que são filhos que você não deveria gerar, que são filhos que você está gerando no tempo errado, da forma errada e da forma que Deus não quer que você gere. Tudo isso por falta de quê? De entender claramente a promessa de Deus sobre a sua vida. Mas vai ser nesse ano, irmão, no ano de 2018, que Deus vai trazer sabedoria sobre a sua vida, para você enxergar a promessa de Deus na sua vida e poder caminhar segundo aquilo que Deus te prometeu. Vai ser nesse ano que você vai deixar de ser Abrão e vai passar a ser Abraão.
Vai ser nesse ano que a sua visão vai ser ampliada e você vai poder olhar para as estrelas, mesmo que você não consiga as contar, mas você vai entender a dimensão da promessa de Deus na sua vida, em cada área da sua vida. Mas é necessário que a nossa visão mude. Você está no livro de Gênesis, caminha comigo 3 livros aqui. Gênesis, depois Êxodo, depois Levítico. Vamos no livro de Números, capítulo 13. Deixa eu te mostrar um negócio aqui. Deus empurrou Abraão para fora da tenda, porque Abraão precisava ampliar sua visão, enxergar de forma diferente. E por falar em enxergar, para você entender o quanto importante é essa mensagem de hoje, fala assim comigo: nessa noite, de uma vez por todas, eu preciso entender que a minha visão precisa mudar. Eu preciso, em nome de Jesus, passar a enxergar as coisas de outro jeito. Números capítulo 13. Vamos aqui comigo no versículo, eu vou ler alguns versículos para te trazer um entendimento aqui. Vamos no versículo 1 aqui primeiro. Disse o Senhor a Moisés, aqui é outra história já, tá, irmãos? Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Deus chama aqui a Moisés. A quem que Deus está falando? Moisés. E fala assim: Moisés, vocês estão diante da terra que eu vou dar a vocês por herança. Olha só, Deus falando com Moisés. Aí Deus falou assim: ponha os caras e manda eles irem lá olhar a terra, espiar a terra, mas com qual objetivo? Traçar um plano, traçar um planejamento estratégico para eles entrarem naquela terra. Era só para isso, porque a terra que era, Deus já deu certeza. Olha aqui comigo no versículo 2: envia homens que espiem a terra, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Se é ou não a terra, já está resolvido, irmão, sim ou não? Deus afirmou: essa é a terra, eu vou dar essa terra para vocês. Agora envie os homens lá para espiarem a terra. E qual é o objetivo disso? Traçar a estratégia, está falando a nível de exército mesmo, de guerra, porque eles iriam enfrentar luta, briga, para entrar naquela terra. Eles iam enviar esses homens lá só para ver a geografia, a distância, como é que eram as coisas, para que montasse um planejamento para entrar lá. Aí Deus vai e fala assim: pega um líder de cada tribo. Quantas tribos eram? Cadê os alunos da Alfa e da Beta? 12 tribos. E então falou: pega um representante de cada tribo, um príncipe de cada tribo, e envia esses caras. Então foram lá 12 espias, e foram lá olhar a terra de Canaã. 40 dias depois, esses caras voltam e encontram de novo a Moisés e começam a conversar com Moisés e com toda a congregação ali, com todos os hebreus que tinham saído do Egito. Olha só no versículo 25. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e viram Moisés e Arão e a toda a congregação, os filhos de Israel, no deserto de Parã de Cádiz. E lhes deram conta, ou seja, lhes contaram, lhes falaram um relatório, a eles e a toda a congregação. Então encontraram com Moisés, com Arão e com todos os hebreus, e passaram um relatório do que eles viram lá ao longo daqueles 40 dias. Olha o relatório, versículo 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel. Este é o fruto dela. Sabe por quê? Porque desde quando eles estavam lá no Egito,
escravos no Egito, Deus tinha uma promessa sobre a vida deles: eu vou levar vocês, eu vou tirar vocês dessa escravidão e vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. E eles foram para essa terra, estavam diante dessa terra, e o próprio Deus disse: essa é a terra que eu falei que vou dar para vocês. E os caras vão lá espiar a terra, e voltam os 12, isso aqui foi unânime, esse relatório aqui foi unânime, os 12 voltam dizendo o seguinte: essa realmente é a terra que mana leite e mel. Amém, glória a Deus por essa unanimidade. Mas presta atenção no problema aqui no versículo 28. O povo, porém, olha o que eles falam. Já viu? Está conversando com uma pessoa, né? Ela fala: poxa, foi muito legal. Aí ele fala assim: o aniversário, do que você foi no aniversário, né? Foi. E como é que foi? Foi legal, música bonita, começou na hora certa, tudo certinho. Você gostou? Gostei, foi muito bom o aniversário. Ah, então tá bom. Mas eu não comi direito não, fiquei com fome, né? Sempre tem aquele porém, né? Porém, mas, sempre abre aquele parênteses, aquela aspa ali, né? Então foi isso que eles falaram: é a terra que mana leite e mel. Porém, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Olha só, também vimos ali os filhos de Anak. Aqui eles começam a relatar povos que eram conhecidos como povos fortes de guerra, povos que tinham boas estratégias de guerra, bons exércitos, bons armamentos. Eles começam a relatar aqui, ó. Vimos lá os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Negueb. Os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. E os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então eles fazem aqui um relatório, e não era para menos, porque esses aqui eram simplesmente o povo mais temido da face da terra nesse tempo realmente. E então eles trazem esse relatório: a terra é boa, a terra é legal, mas nós não vamos conseguir entrar nessa terra, porque o povo que habita lá é mais forte do que a gente. Caminha aqui comigo um pouquinho, vai lá no capítulo 14, versículo 6. Quantos espias que foram lá olhar a terra? 12. Presta atenção aqui. Capítulo 14, versículo 6. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os quais também espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Esse aqui é um exemplo, é um símbolo de protesto, de indignação. Sabe a indignação que nós temos contra a corrupção? Então, no dia das eleições, rasgue as suas vestes. Mas não fica pelado lá não, que você vai ficar preso, tá? Vai ser preso. Não faz literalmente não. Mas expressa a sua indignação no dia da eleição. Então foi o que Josué e Calebe fizeram: expressaram a sua indignação e rasgaram as suas vestes. Rasga mesmo a roupa, irmãos. E eles falaram: eu não concordo, eu protesto com isso. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é muitíssimo boa. Versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, olha só, hein? Ele não está contestando, falando que os caras que estão lá não são um exército forte, bem armado. Ele não está contestando isso, mas olha para quem ele aponta: se o Senhor se